Matemática, 10º ano, ensino médio, são 2 dos níveis abrangidos por esta aula. Vetores, aula 5. Vamos falar de operações com vetores nas suas coordenadas. Se gostar desta aula, não se esqueça de fazer like, pelo amor da santa. Soma de um ponto com vetores. Estamos, portanto, no capítulo de vetores, subcapítulo de referencial ortonormado, subcapítulo da soma de um ponto com vetor. Neste caso, vamos trabalhar este conceito nas coordenadas de um vetor. Recordemos que a soma de um ponto com vetor é um ponto. Já foi abordado nesta aula correspondente a este tópico. E, portanto, no plano, se tivermos o ponto P de coordenadas x0, y0 e o vetor U de coordenadas 1, U2, nós vamos ter que, nas coordenadas do ponto e do vetor, para obter o tal ponto que resulta da soma do ponto P com o vetor U, basta somar as coordenadas do ponto com as coordenadas do vetor. Ou seja, fica x0 mais U1, y0 mais U2. Portanto, muito simples e intuitivo este conceito. Já vamos ilustrar graficamente. Antes disso, fazemos a mesma coisa para o caso do espaço. Temos, portanto, que acrescentar a coordenada z0 e a componente do vetor U3 e ficamos, portanto, com tudo igual ao caso anterior, só que agora a terceira coordenada fica z0 mais U3. Ilustração para o caso bidimensional. Temos aqui o vetor U e o ponto P. Adicionamos ao ponto P o vetor U e obtemos o ponto Q. Ora, o ponto P tem de coordenadas x0 e y0. Neste caso, o ponto Q, o tal que tem de coordenadas x0 mais o 1, y0 mais o 2, está aqui representado x0 mais o 1, o 0, y0 mais o 2. Portanto, é a ilustração gráfica do que apresentámos em cima para o caso do plano. Vamos ver um exemplo. Temos aqui o ponto A de coordenadas 0, menos 2 e o vetor V de coordenadas 5, menos 1. E vamos fazer a soma de A com V. Muito simples. 0 menos 2 mais 5 menos 1. E fica, portanto, 0 mais 5, que é 5, menos 2 menos 1, que é menos 3. Ou menos 2 mais menos 1, que fica simplesmente menos 3. Podemos concluir, então, que a soma do ponto A com o vetor V é o ponto de coordenadas 5 menos 3. Note-se aqui que é importante dizer que é um ponto, porque o vetor tem a mesma representação. Portanto, ninguém estranharia falar no vetor 5 menos 3. Portanto, se é vetor, é uma coisa. Se é ponto, é outra. Neste caso, é o ponto de coordenadas 5 menos 3. Vamos agora ao caso do espaço. A mesma coisa. Temos que somar a coordenada uma a uma. 1 mais menos 1 dá 0. Menos 2 mais 0 dá menos 2. 4 mais 2 dá 6. Somos quantos ao vetor? 0 menos 2, 6. A soma do ponto A com o vetor V é o ponto de coordenadas 0 menos 2, 6. Então é importante dizer que é o ponto, porque se não dissermos nada, ninguém sabe se é ponto, se é vetor. Uma vez que se utilizam ternos também para representar vetores. Passamos agora para o tópico seguinte, da adição de vetores. Vamos ver como é que vamos fazer isto com as coordenadas dos vetores. Muito simples. Portanto, basta somar, basta adicionar as suas coordenadas quando adicionamos dois vetores. Ou seja, tendo dois vetores U e V, fazendo a sua soma é fazer a primeira componente do vetor U mais a primeira componente do vetor 2, a segunda componente do vetor U mais a segunda componente do vetor 2. No caso do espaço, é rigorosamente a mesma coisa. O 1 mais V1, o 2 mais V2, o 3 mais V3. Aqui temos então o resultado. Ilustração para o caso bidimensional. Soma de dois vetores. Temos aqui um ponto A, um vetor U e um vetor V. O ponto A que eu considerei pode ser um ponto qualquer. Pode ser o ponto menos 1, menos 3, o ponto 1, menos 2, tanto faz. O que é facto é que nós vamos aplicar o vetor U e o vetor V no mesmo ponto A e obter, com a regra do paralelogramo, o vetor soma. Portanto, fica o vetor U mais V, que está aqui representada a vermelho. Isto consiste na regra do paralelogramo que foi apresentada nas aulas anteriores. Nesta aula, primeira relativa a este assunto. Ou melhor, minto, na aula relativa a operações com vetores. Trata-se da operação soma. E temos assim que, se fizermos em paralelo os cálculos,
Ora, naturalmente que o vetor U é o vetor 3, 1. Portanto, 3 unidades para a direita, 1 para cima. O vetor V, 2 para a direita, 2 para baixo, é o vetor 2 menos 2. E agora, se adicionarmos uma com a outra, temos 3, 1 mais 2 menos 2. 3 mais 2 dá 5. 1 menos 2 dá menos 1. Ficamos com o vetor 5 menos 1. Vamos confirmar aqui no vetor a vermelho. Para partir do A e chegar a este ponto aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5 para a direita, 1 para baixo. E daí que fique 5 menos 1. Portanto, corresponde ao que nós estamos habituados a fazer geometricamente e, portanto, aqui fica um resultado importante, que é obter as coordenadas do vetor soma com base nas coordenadas dos vetores U e V. Vamos agora falar do produto número real por um vetor. Avançamos para o tópico seguinte, portanto, e vamos ter então que o k vai ser um número real, o U um vetor, e recordemos que k vezes U, quando multiplicamos um vetor por um número real, que se denomina também por escalar, vai ser um vetor colinear com U. Colinear significa que tem a mesma direção, significa que é paralelo e que tem comprimento igual a módulo de k, norma de U. Esta história do módulo serve para assegurar que o comprimento fica sempre positivo ou nulo. Tem o mesmo sentido que U se o k for positivo e tem sentido contrário ao de U se o k for negativo. Isto é só para recordar. Este conceito já foi apresentado numa aula anterior relativa a operações com vetores. Para determinar as coordenadas de k, U, basta fazer simplesmente a multiplicação das coordenadas do vetor U por k. Ou seja, se tivermos o vetor 1, U2 do plano, multiplicando por k, fica o vetor KU1, KU2. O que fizemos foi multiplicar as coordenadas por k. No espaço, a mesma coisa, só que multiplicamos o primeiro vetor por k, o segundo por k e o terceiro por k. Ora, aqui temos então, e portanto está este conceito apresentado. No plano, temos o vetor U, temos o vetor 2U, portanto fica com o dobro do comprimento, e temos o vetor menos 3U, triplo do comprimento e sentido contrário. E vamos ter então que o vetor U tem de coordenadas 3, 1. 1, 2, 3. 3 para a direita, 1 para cima. Se multiplicarmos por 2, ficamos com 2 vezes 3, 1, que fica simplesmente 6, 2. Multiplica-se o 3 por 2 e o 1 por 2. Ora, vamos ver se é verdade. Partindo daqui para chegar aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, 2 para cima. Portanto, fica 6, 2. Está corretíssimo. Vamos agora ao caso do menos 3U. Multiplicando o 3, 1 por menos 3, fica menos 3 vezes 3, que é menos 9. Menos 3 vezes 1, que é menos 3. E, portanto, fica o vetor menos 9, menos 3. A partir daqui e chegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para a esquerda. Daí que fica menos 9. 1, 2, 3 para baixo. Menos 9, menos 3 corresponde às nossas expectativas e, portanto, temos aqui um método muito bom para determinar as coordenadas de KU com base nas coordenadas do vetor U. Vamos agora então ver um exemplo. Averiguemos se os vetores A de coordenadas 2, menos 4 e B de coordenadas 6, menos 12 são colineares. Para o serem, tem que existir uma constante real k tal que o vetor A seja igual à constante k vezes o vetor B. Portanto, esta é a definição de colinearidade. Os vetores são colineares se e somente se um deles for igual a uma constante real vezes o outro. Deste modo, vamos ter que começar com a equação do vetor A igual a k vezes o vetor B e desenvolver. Aqui temos o vetor A, aqui temos k vezes o vetor B e agora, passando o k para dentro, multiplicando, portanto, é assim que se multiplica um escalar por um vetor, já foi visto, fica, portanto, 6k menos 12k. E agora, para os vetores serem iguais, sabemos que dois vetores são iguais se e somente se as coordenadas forem iguais. Ou seja, 2 igual a 6k e menos 4 igual a menos 12k.
Resta-nos agora resolver estas duas equações e chegar à conclusão de que o k tem que ser 1/3. De facto, a primeira equação fica 6k igual a 2, que é equivalente a ter k igual a 2/6, que é 1/3. E no caso da segunda, fica menos 4 sobre menos 12, que também é 1/3. Portanto, como qualquer uma delas nos conduz a 1/3, chegamos à conclusão de que o k é 1/3. E por isso, vamos concluir que A e B são colineares e ainda que o A é igual a 1/3 vezes o vetor B. Portanto, nós aqui tínhamos ao início o vetor A igual a k vezes B. Chegámos à conclusão que o k tinha que ser 1/3 e, portanto, cá está o 1/3. Significa isso que, se dividirmos por 3 o 6 terços fica 2. Se dividirmos o menos 12 por 3, menos 12 a dividir por 3 fica menos 4. Portanto, o vetor B multiplicado pelo escalar 1/3 fica igual ao vetor A. Vamos agora fazer o mesmo para os vetores C e D que aqui apresentamos. Temos então, do mesmo modo que C tem que ser igual a k vezes D, onde k é uma constante real. Cá está novamente C igual a k vezes D. Passamos o k para dentro das coordenadas, fica 2k, 4k. E por isso, podemos agora igualar o menos 1 a 2k e o 2 a 4k. E ficamos então com uma conjunção de condições. Dá-se o caso de a primeira nos conduzir a k igual a menos 1 meio e a segunda nos conduz a k igual a 2 sobre 4, que é 1 meio. Portanto, é impossível o k ser menos 1 meio e ser 1 meio ao mesmo tempo. Nós pretendíamos que houvesse um valor de k, nunca 2, não é possível haver 2, e portanto o k vai pertencer ao conjunto vazio e podemos concluir que o vetor C e o vetor D não são colineares. Portanto, esta escrita de k pertencente ao conjunto vazio equivale a dizer que o sistema é impossível ou que a condição é impossível, como se queira. Não nos podemos esquecer que ter a conjunção de condições é o mesmo que ter, também podia ser escrito na forma de sistema. É rigorosamente a mesma coisa. Aqui é uma escrita mais horizontal, mais compacta. Portanto, conclusão, vetor C e vetor D não são colineares. A regra prática seguinte permite estudar a colinearidade de dois vetores de uma forma mais simples quando estes não têm coordenadas nulas. A regra diz-nos que dois vetores, no caso do plano, U de coordenadas 1, U2 e V de coordenadas V1, V2 com coordenadas não nulas são colineares se e somente se o quociente da primeira coordenada do primeiro vetor sobre a primeira coordenada do segundo vetor for igual ao quociente das segundas coordenadas dos vetores, ou seja, U2 sobre V2. Ou seja, dito assim de uma forma sucinta, se o quociente das coordenadas correspondentes for igual, ou seja, a primeira coordenada a dividir pela primeira do segundo vetor e a segunda coordenada do primeiro a dividir pela segunda coordenada do segundo. Se só se forem iguais. E no caso do espaço é a mesma coisa, só que se acrescenta a condição de a terceira coordenada do vetor U a dividir pela terceira coordenada do vetor V também tem que ser igual aos quocientes obtidos anteriormente para a primeira e segunda coordenadas. Vamos então ver um exemplo prático. Temos aqui 4 pares de vetores e queremos estudar a colinearidade destes vetores através desta regra. E temos no primeiro caso que 2 sobre 6, cá está, é igual a menos 4 sobre menos 12. De facto, 2/6 é igual a 1/3. Menos 4 sobre menos 12 também é igual a 1/3. E então podemos concluir, como isto acontece, que o vetor A e o vetor B são colineares. Portanto, uma regra muito prática que evita estar a trabalhar com a definição que fizemos no slide anterior, de que utilizava o A igual a K vezes B. Portanto, isto é uma consequência da definição e funciona muito bem sempre que não há coordenadas nulas. Quando há coordenadas nulas, vamos optar pelo método que apresentámos anteriormente, portanto, e que nos resolve o problema de colinearidade, de averiguar a colinearidade entre vetores. Vamos ao caso B, mas aqui acontece que menos 1 sobre 2 vai ser diferente de 2 sobre 4, porque menos 1 meio é diferente de 1 meio, 2 quartos é 1 meio. Portanto, temos que concluir que C e D não são colineares. Terceira linha, o E e o F são vetores do espaço. 1 a dividir por menos 3 é diferente,
ou é igual? É igual a 2 sobre menos 6 e é igual a menos 5 sobre 15. Se necessário, podemos fazer as contas à parte, mas aqui vê-se bem que são todos iguais a menos 1/3. Este, de certeza que sim. Este, dividindo o numerador e o denominador por 2, também fica 1/3, ou menos 1/3, melhor dizendo. E neste caso, dividindo o numerador e o denominador por 5, fica menos 1/3. E, portanto, podemos concluir que os vetores E e F são colineares. Vamos ao caso da linha C. 1 a dividir por 7 é diferente de 2 a dividir por menos 8. A primeira coordenada do vetor G a dividir pela primeira coordenada do vetor H é diferente da segunda coordenada do vetor G a dividir pela segunda coordenada do vetor H. Portanto, 1/7 é diferente de menos 2/8, que é igual a menos 1/4. E podemos concluir que G e H não são colineares. Note-se aqui que nem precisamos de trabalhar com a terceira coordenada, porque para serem colineares tinham que os três quocientes ser iguais. Basta que dois deles não sejam iguais para falhar a igualdade dupla, não é? Portanto, fica então um exemplo muito bom de aplicação desta regra e que nos permite, de uma forma mais célere, averiguar a colinearidade entre pares de vetores. Recomendamos agora que se pratiquem estes conceitos, e bem, porque eles merecem, resolvendo a parte correspondente da ficha de vetores correspondente à aula número 5. Estou certo que depois de cumprir esta tarefa, que a matéria ficará muito mais bem consolidada.